A importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam. Autor Paulo Freire. Breves reflexões, resumo e comentários. Em sociedade que exclui 2/3 de sua população e que impõe ainda profundas injustiças à grande parte do terço para o qual funciona, é urgente que a questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo da luta política a que a compreensão científica do problema traz sua colaboração. É um absurdo que estejamos chegando ao fim do século, fim de milênio, ostentando os índices de analfabetismo, os índices dos que e das que, mal alfabetizadas, estão igualmente proibidos de ler e de escrever. Um número alarmante de crianças interditadas de ter escolarização e que com isso tudo convivamos quase como se estivéssemos anestesiados. Paulo Freire nasceu em Recife, formou-se em Direito, mas não seguiu carreira, encaminhando a vida profissional para o magistério. Em 1963, coordenou um programa que alfabetizou 300 pessoas em pouco mais de um mês. No governo do presidente João Goulart, esteve à frente do Plano Nacional de Alfabetização, lecionou nos Estados Unidos e na Suíça e organizou planos de alfabetização em países africanos como Tanzânia, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, entre 1989 e 1991. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo e faleceu em 1997. Contudo, é nesta obra que veremos a seguir as palavras de Paulo Freire sobre a importância do ato de ler. Abre aspas. É neste sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de alfabetização ou não, e associada, sobretudo, a certas práticas claramente políticas de mobilização e de organização, pode constituir-se num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica. Concluindo estas reflexões em torno da importância do ato de ler, que implica sempre percepção crítica, interpretação e reescrita do lido, gostaria de dizer que depois de hesitar um pouco, resolvi adotar o procedimento que usei no tratamento do tema, em consonância com a minha forma de ser e com o que posso fazer. Falar de alfabetização de adultos e de bibliotecas populares é falar, entre muitos outros, do problema da leitura e da escrita, não da leitura de palavras e de sua escrita em si próprias, como se lê-las e escrevê-las não implicasse uma outra leitura prévia e concomitante àquela, a leitura da realidade mesma. A compreensão crítica da alfabetização, que envolve a compreensão igualmente crítica da leitura, demanda a compreensão crítica da biblioteca. Ao falar, porém, de uma visão crítica, autenticando-se numa prática da mesma forma crítica da alfabetização, reconheço, e não só reconheço, mas sublinho a existência de uma prática oposta e de uma compreensão também que, em ensaio há muito tempo publicado, chamei de ingênua. O mito da neutralidade da educação,
que leva à negação da natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um quer-fazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanidade, entendida como uma abstração. É o ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica. Não é possível pensar sequer a educação sem que se pense a questão do poder. Se não é possível compreender a educação como uma prática autônoma ou neutra, isto não significa de modo algum que a educação sistemática seja uma pura reprodutora da ideologia dominante. As relações entre a educação enquanto subsistema e o sistema maior são relações dinâmicas, contraditórias e não mecânicas. A educação reproduz a ideologia dominante. É certo, mas não faz apenas isto, nem mesmo em sociedades altamente modernizadas, com classes dominantes realmente competentes e conscientes do papel da educação. Ela é apenas reprodutora da ideologia daquelas classes. As contradições que caracterizam a sociedade como está sendo penetram a intimidade das instituições pedagógicas em que a educação sistemática se está dando e alteram o seu papel ou o seu esforço reprodutor da ideologia dominante. Em primeiro lugar, porém, é preciso que a educação de carne e espírito ao modelo de ser humano virtuoso que, então, instaurará uma sociedade justa e bela. Nada poderá ser feito antes que uma geração inteira de gente boa e justa assuma a tarefa de criar a sociedade ideal. Enquanto esta geração não surge, algumas obras assistenciais e humanitárias são realizadas, com as quais se pode inclusive ajudar o projeto maior. Se antes a transformação social era entendida de forma simplista, fazendo-se com a mudança, primeiro das consciências, como se fosse a consciência de fato a transformadora do real, agora a transformação social é percebida como processo histórico em que subjetividade e objetividade se prendem dialeticamente. Já não há como absolutizar nenhuma nem outra. É evidente que a questão fundamental para uma rede de bibliotecas populares, ora estimulando programas de educação ou de cultura popular, atividades no campo de alfabetização de adultos, da educação sanitária, da pesquisa, do teatro, da formação técnica, da política em suas relações com a fé, ora surgindo em respostas a exigências populares provocadas por um esforço da cultura popular, é política. A forma como atua uma biblioteca popular, a constituição do seu acervo, as atividades que podem ser desenvolvidas no seu interior e, a partir dela, tudo isso, indiscutivelmente, tem que ver com técnicas, métodos, processos, previsões orçamentárias, pessoal auxiliar, mas, sobretudo, tudo isso tem que ver com uma certa política cultural. Não há neutralidade aqui também. Como aqui também vamos encontrar a mesma ingenuidade, não astuta de que falei, a mesma ingenuidade puramente tática e a mesma criticidade. A mesma compreensão mágica da palavra escrita, o mesmo elitismo reacionário minimizador do povo, mas o mesmo espírito crítico democrático de que tanto precisamos neste país de tão fortes tradições de arbítrio.
O Brasil foi inventado de cima para baixo, autoritariamente. Precisamos reinventá-lo em outros termos. O homem novo, a mulher nova e a educação. Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher nova é a certeza que têm de que não podem parar de caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se não se renovar. A educação das crianças, dos jovens e dos adultos tem uma importância muito grande na formação do homem novo e da mulher nova. Ela tem de ser uma educação nova também, que estamos procurando pôr em prática de acordo com as nossas possibilidades. Uma educação completamente diferente da educação colonial. Uma educação pelo trabalho, que estimule a colaboração e não a competição. Uma educação que dê valor à ajuda mútua e não ao individualismo, que desenvolva o espírito crítico e a criatividade e não a passividade. Uma educação que se fundamente na unidade entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, e que por isso incentive os educandos a pensar certo. Uma educação que não favoreça a mentira, as ideias falsas, a indisciplina. Uma educação política, tão política quanto qualquer outra educação, mas que não tenta passar por neutra. Ao proclamar que não é neutra, que a neutralidade é impossível, afirma que a sua política é a dos interesses do nosso povo.